Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem aí? Som? Beleza. Então olha só galera, Deixa eu botar um microfone aqui, tá aqui. tudo bem? Tô bonito? Beleza? Então olha só, a aula de hoje nós vamos falar sobre... fechar isso aqui. Geometria plana. Essa aula, ela está sendo gravada no dia 31 de março de 2020, ok? Para você que está vendo essa aula por esses dias, então você sabe que a gente está de quarentena por causa do coronavírus. Para você que está vendo essa aula aí no futuro, em 2020, em março de 2020, a gente passou por uma quarentena, então a gente está gravando as aulas de casa, ainda sem determinação de quando vai voltar. Mas essa aula para você que está vendo agora, essa aula, ela é uma aula para os alunos do segundo ano do ensino médio, e eu vou seguir o material do Colégio Ápice. Mas se você não estuda no Ápice, não tem problema, porque essa matéria também é sua matéria, você vai precisar dela. Todo mundo que estuda matemática estuda geometria plana. É claro que aqui eu vou levar em consideração alguns pré-requisitos que os alunos já estudaram, que vocês já viram, beleza? Então olha só, o que nós vamos abordar nessa aula de hoje? Nós vamos falar sobre polígonos, e aí nós vamos falar sobre polígonos convexos e não convexos, polígonos regulares, relações métricas dos polígonos regulares, polígonos inscritos e circunscritos em circunferência, então nós vamos falar do triângulo equilátero, quadrado e do hexágono. Além disso, nós vamos falar também um pouquinho de área de figuras planas. Na verdade, galera, o que a gente está fazendo aqui é se preparando para entrar num conteúdo que é de fato do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, que é geometria espacial, ok? Tudo isso aqui vocês já viram um pouquinho, então vocês já vão dominar. É uma aula rapidinha, simples, rápida e fácil, beleza? Então vamos começar essa aula aí. Vamos primeiro falar o que é polígono, a definição de polígono. Polígono é uma figura plana fechada formada por segmentos de reta, ou seja, não pode ter curva, não pode ter buraco, não pode ser vazada, tem que ser apenas segmentos de reta e fechado, ok? O contorno dessa região interna forma uma superfície, ou seja, uma região poligonal. A região interna a gente vai chamar de região poligonal, de qualquer uma das figuras, todos são polígonos, e essa linha externa aqui, o contorno, é o que a gente chama de fato de polígono, ok? A figura é um polígono, e a parte interna a gente chama de região poligonal. Lembrou aí o que é polígono? Vocês já viram isso antes, beleza? Seguindo aí, nós vamos falar de polígonos convexos e polígonos não convexos. A gente vai falar sobre polígonos não convexos só para você saber que existe polígonos não convexos. Tem muitas figuras que são polígonos não convexos. Mas o nosso estudo ele vai se basear nos polígonos convexos, ok? Polígonos não convexos. O que são polígonos não convexos? Deixa eu pegar um pincel. Minha ajudante, pega ali um pincel fazendo um favor. Pega minha bolsinha toda. Muito tempo, ajudante. Vamos lá. Repare o seguinte. Eu tenho aqui polígonos não convexos. Qual a diferença básica entre os polígonos convexos e os polígonos não convexos? Num polígono convexo, qualquer dois pontos que eu fizer aqui internamente a ele e eu ligar esses dois pontos serão ligados sem cortar qualquer lado dos polígonos. O segmento de reta que liga esses dois pontos, em qualquer situação, estará interna desses polígonos. Se isso acontece, esse polígono, então, é um polígono chamado de polígono convexo. Agora, repare o seguinte. Eu faço esse ponto aqui, eu faço um ponto aqui, faço outro ponto aqui, eu ligo eles. Ó, o segmento de reta que ligou esses dois pontos está interno do polígono. Mas basta que eu tenha um par de pontos, que eu ligue esses pontos e o segmento ele vai passar por um dos lados do polígono, ou seja, vai estar na parte externa do polígono. Por exemplo, esses dois pontos aqui, ó, quando eu ligo eles, o segmento ele vai ter uma parte interna e uma parte externa, ou seja, ele está cortando um dos lados do polígono. Se isso acontece para qualquer par de pontos, então eu chamo esse polígono de polígono não convexo, ok? Geralmente esses polígonos que têm entradas, esses polígonos estrelados, são polígonos não convexos, mas esse é assunto para outra aula. O que a gente vai basicamente estudar aqui no segundo ano do ensino médio é os polígonos convexos. Deu para entender o que é polígono convexo e não convexo? Deixa nos comentários aí, beleza? Vamos seguindo. Falando de polígonos convexos, então tudo que a gente falar agora serve para os polígonos convexos, tudo bem? Então os polígonos não convexos, a gente entendeu o que existe, sabe o que é, mas a gente deixou para lá. Vamos falar, tudo agora que eu falo é referente aos polígonos convexos, tá bom?
Vamos começar com o triângulo equilátero e o quadrado. A gente chama essas figuras de figuras regulares. Por que eles são figuras regulares? Primeiro passo, todos os lados são iguais. Como assim todos os lados são iguais? Todos os lados têm a mesma medida, têm comprimentos iguais, são lados congruentes. O lado do triângulo e do quadrado? Não, estou falando dos 3 lados do triângulo. Os 3 lados do triângulo têm o mesmo tamanho. Os 4 lados do quadrado têm o mesmo comprimento. E os ângulos? Não basta apenas ter os lados iguais. É necessário também que os ângulos sejam todos iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero são 3 ângulos de 60 graus. O quadrado, 4 ângulos de 90 graus, ok? Então, polígono regular são polígonos em que todos os ângulos têm a mesma medida e todos os lados têm a mesma medida. Só o triângulo e o quadrado? Não. É porque o triângulo e o quadrado eles têm nomes especiais, tudo bem? Triângulo, equilátero e quadrado. No caso de polígonos acima de 4 lados, a gente sempre vai falar pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, decágono regular e assim por diante. Toda vez que for um polígono regular, a gente fala o nome do polígono, pentágono, hexágono, e no final a gente diz que é regular. Hexágono regular, noneágono regular, tudo bem? Menos no caso do triângulo e do quadrado, que nós chamamos de triângulo equilátero e quadrado, ok? Repare o seguinte, o que eu tenho aqui? Não, aqui eu apaguei. Aqui e aqui. Eu tenho o seguinte, eu tenho um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Como assim inscrito em uma circunferência? Ele está interno na circunferência e os seus vértices tocam a circunferência. No caso aqui eu tenho um triângulo equilátero, um pentágono regular e esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu contei direitinho, é um decágono regular e eu sei que eu contei direitinho, sabe por quê? Porque aqui tem um ângulo de 36 graus. Esses ângulos aqui, ângulo de 120, de 72 e de 36, é o que a gente chama de ângulo central do polígono. Como assim ângulo central? Repare o seguinte, aqui em volta do centro do polígono eu tenho a circunferência. Nós sabemos que a circunferência, se eu pegar esse ângulo aqui, que gera uma circunferência, eu vou ter um ângulo de 360 graus. Se eu pego desse ponto e ligo no vértice, como aqui tem 3 vértices, eu vou pegar esse ângulo de 360 graus e vou dividir em 3 partes iguais. 360 dividido por 3, 120, é o ângulo central de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. No caso do pentágono, a mesma coisa. Eu tenho aqui no centro um ângulo de 360 graus. Se eu ligar em cada vértice, eu vou estar dividindo esse 360 por 5, 360 dividido por 5, 72 graus. E no caso do decágono, eu tenho ali 10 lados, por consequência, 10 vértices, divido 360 por 10 e tenho o seu ângulo central de 36 graus. Segue? Polígonos regulares, continuando essa ideia aí, eu tenho sempre medida do ângulo interno e medida do ângulo externo. Lembra lá no triângulo equilátero? Vamos dar uma voltar um pouquinho. Dá uma olhada no ângulo central do triângulo equilátero, 120 graus. Dá uma olhada no ângulo externo do triângulo equilátero, 120 graus. Eu vou falar para você o que é ângulo interno e o que é ângulo externo. Esse ângulo aqui, ele está no centro do triângulo, por isso é chamado de ângulo central. Esse ângulo aqui de 60 graus, ele não está no centro do triângulo, ele está em um dos vértices. É chamado de ângulo interno, ok? Se eu pego qualquer lado desse e eu dou uma prolongada, eu vou ter um ângulo interno e um ângulo externo. O que tem de interessante ali? Tem de interessante que a soma de um ângulo interno com um ângulo externo dá sempre 180 graus, em qualquer polígono. A soma de um ângulo interno com a soma de um ângulo externo dá sempre 180 graus. Em todos os casos, 108 e 72, 144 e 36. E aqui deixa pra gente o seguinte, vale a pena lembrar. O ângulo externo, ele tem o mesmo valor que o ângulo central. Então dá uma olhada no triângulo, central 120, externo 120. No pentágono, central 72, externo 72. Central 36, externo 36 também. Então nos polígonos regulares, o valor do ângulo central é o mesmo valor do ângulo externo. Essa é a ideia dessa parte do conteúdo. A medida do ângulo interno de um polígono regular de n lados é dado pela expressão seguinte. Aqui ele está falando de um polígono
com qualquer quantidade de lado. Quando ele bota o N ali, ele está me dizendo que pode ser de 3 lados, que é a menor quantidade de lados de um polígono, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu faço para achar a medida do ângulo interno de um polígono regular? Como que eu faço para achar essa medida aqui, ó? Esse 108, esse 144. Basta eu seguir essa regra aqui. Eu vou pegar 360 e dividir por N, que é o que eu fiz lá para achar o ângulo externo, ok? O ângulo externo não, desculpa, o ângulo central. 360 dividido por N, foi o que eu fiz no slide anterior, lá, ó. Peguei 360 e dividi por 3, deu 120. 360 dividir por 5, deu 72. 360 dividir por 10, deu 36. Então, aquele 360 dividido por N é para achar o ângulo central. Só que nós vimos que o ângulo central e o ângulo externo são iguais. Lembra que o ângulo externo e o ângulo interno tem que dar 180? Então, se essa parte aqui, ó, é o ângulo externo, eu faço 180 menos o externo, eu vou ter o ângulo interno. Então, a maneira de eu encontrar um ângulo interno de um polígono regular qualquer, eu acho o central, pego 180, divido por ele e eu vou achar o meu ângulo interno de um polígono regular. Só vale para os polígonos regulares, beleza? Estiver ficando com dúvida, se eu estiver falando muito rápido, você para o vídeo, volta o vídeo, ou então deixa sua dúvida aqui nos comentários. Ou então também pode deixar no meu Instagram, manda lá no direct sua dúvida, quando você estiver fazendo exercício e ficou com dúvida, manda lá no direct do Instagram que eu mando para você a resposta, ok? Meu Instagram é @RenatoEugênioDaMota, beleza? Então vamos lá, galera. Relações métricas em polígonos regulares. A gente vai começar com o triângulo equilátero. A gente primeiro tem que conhecer alguns componentes do triângulo equilátero, da circunferência, para que a gente possa fazer essa relação. Na verdade, essa relação já foi feita com vocês lá no 9º ano, então a gente não vai ficar perdendo muito tempo fazendo toda essa relação de novo, não. Como que a gente faz essas relações? Usando o Teorema de Pitágoras ou trigonometria, tudo bem? Vocês já estudaram isso no 9º ano. Para quem não lembra, vai voltar lá no conteúdo de relações em polígonos regulares. A galera que está com o material do ápice tem o passo a passo aí no material de vocês, na página 61 em diante, e a gente vai ver. O que nos interessa aqui são essas relações. O que a gente precisa aqui no triângulo para trabalhar? Eu vou precisar do lado, vou chamar de L. Esse pedacinho aqui é a apótema. O que a apótema tem de interessante? Tá vendo esse aqui? Isso é a altura do triângulo equilátero. A apótema, esse A3 aqui, ele é a altura dividida em 3 partes. Bem, então é como se eu pegasse a altura aqui, dividisse em 3 pedaços, um pedaço desse é a apótema. Então a relação que a apótema tem com o raio é que a apótema é igual ao raio dividido por 2, tudo bem? Esse pedacinho, esse pedaço aqui pintado de preto é a metade desse tracejado ali no caso de um triângulo equilátero. No caso do lado, o que a gente está querendo fazer aqui, essas relações, a relação do lado com o raio, eu estou querendo pegar esse lado aqui e ver qual é a relação que ele tem com o raio da circunferência. Qual é a relação do lado com o raio da circunferência e qual é a relação da apótema com o raio da circunferência. Como a gente já viu na apótema aqui, é fácil de visualizar, a apótema é a metade do raio. E o lado, vocês já viram no 9º ano, mas a gente vai lembrar aqui de novo. A gente não vai ficar deduzindo, porque não é necessário fazer tudo de novo. Outra coisa que nós vamos precisar aqui também, ó, no quadrado, apótema da metade do quadrado até a base. Lembra disso? Apótema é um segmento que vai do centro do polígono até a metade de um lado, formando 90 graus com um lado. Então eu quero relacionar essa apótema com o raio da circunferência. Posso fazer isso por Pitágoras ou por trigonometria. Fica como exercício para vocês, relacionar. E também eu quero saber qual é a relação do lado do quadrado com o raio da circunferência, tudo bem? Lado do quadrado e o raio da circunferência. Qual é a relação entre o lado do quadrado e o raio da circunferência? Sai por trigonometria, sai por teorema de Pitágoras também. Outra figura que a gente vai trabalhar é o caso do hexágono regular. Então, ó, apótema do hexágono regular do centro até a metade do lado. E também outra relação que eu vou fazer é do lado do hexágono com o raio da circunferência. Eu sempre vou querer relacionar, quando a gente fala de relações métricas nos polígonos regulares, a apótema em função do raio e o lado em função do raio. Como que eles se relacionam. Aqui no hexágono regular,
vale uma coisa muito bacana que acontece, vale a gente lembrar e falar sobre isso. É que o hexágono regular ele é feito por 6 triângulos equiláteros, né? Então eu tenho curiosamente que o lado do hexágono é o mesmo tamanho que o raio da circunferência. Vai sair também aí por teorema de Pitágoras e por trigonometria, fica como exercício para vocês, beleza? Isso, e também isso é a matéria do 9º ano, vocês já devem ter feito isso antes, visto fazer. Então, a gente vai seguir. Essas relações, no caso dos 3, são esses aí, ó. Quando eu relaciono o lado do triângulo com o raio, fazendo lá por trigonometria, eu saio que o lado de um triângulo é igual ao raio da circunferência que ele está inscrito, vezes a raiz de 3. A apótema é um raio dividido por 2. No caso do quadrado, o lado do quadrado é igual ao raio vezes raiz de 2. E a apótema é raio raiz de 2 dividido por 2, porque a apótema é a metade do lado. No caso do hexágono, eu falei que o lado do hexágono tem o mesmo tamanho do raio da circunferência. E no caso da apótema é R raiz de 3 sobre 2. Se você for pegar esse R raiz de R igual a apótema é igual a R raiz de 3 sobre 2, é a mesma fórmula da altura de um triângulo, porque eu tenho lá, ó, no caso de um triângulo equilátero, essa altura aqui, né, que no caso de um hexágono inscrito vai ser a apótema dele, nós temos que a altura de um triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Não confunda com a fórmula da área, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Então, a apótema do hexágono nada mais é do que a fórmula da altura de um triângulo equilátero, porque a apótema do hexágono, na verdade, é a altura de um triângulo equilátero, já que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Foi? Então, essas 3 relações vocês vão utilizar. Vocês não vão precisar ficar deduzindo essa, porque isso a gente faz em séries anteriores, mas vocês vão utilizar nos exercícios que estão por vir aí. Beleza, galera? Vamos seguir então. Vamos lembrar rapidamente aqui das áreas de figuras planas. A gente só vai lembrar essas fórmulas, a gente não vai ficar deduzindo também, porque isso é conteúdo antigo. A gente só está lembrando aqui, galera. Muito, muito simples. Então, ó, fórmula da área de um retângulo. Base vezes altura. Ok? Base vezes altura. Fórmula da área de um quadrado. Base vezes altura também. Porém, eu tenho que os lados têm a mesma medida. Então, a base e a altura têm o mesmo comprimento. No caso aqui ficaria L vezes L, que em forma de potência é L ao quadrado. Então, toda vez que pedir área de quadrado, é mais comum a gente utilizar o L ao quadrado do que base vezes altura, mas serve os dois. A gente tem aqui agora de um paralelogramo e de um losango, tudo bem? Se você pegar um paralelogramo, olha só, é a mesma ideia de um retângulo, ou seja, é só a gente fazer base vezes altura, sem problema nenhum. Paralelogramo, se eu corto um pedaço e jogo para cá, ele se torna um retângulo, daí vem a fórmula do paralelogramo, que é base vezes altura. No losango, se a gente pegar esses pedaços aqui, ó, esse pedaço é congruente a esse pedaço é congruente a esse é congruente a esse é congruente. Se você for ver, são 4 retângulozinhos, ó, 4 retângulozinhos que foram cortados ao meio, tudo bem? Como é que eu faço para achar a área de um retângulo? Base vezes altura. Aqui, ó, linha tracejada, base, altura. No caso do losango, a gente chama isso de diagonal. Diagonal maior, diagonal menor. Diagonal maior, diagonal menor. Aqui eu estaria achando a área do retângulo todo, mas eu quero tirar as partes brancas. Então eu faço diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, eu vou ter só essa área rosinha aqui, tudo bem? A não ser que você esteja vendo em preto e branco, essa área aqui é rosinha. Se você estiver vendo em preto e branco, essa área deve estar um cinza, sei lá, alguma coisa desse tipo. Trapézio, ok? Definição de trapézio. Duas bases paralelas e duas não paralelas, ok? A gente tem 2 tipos de trapézio. A gente tem esse trapézio e esse trapézio. Se você for ver, se você corta aqui e vira ele vai virar um retângulo, tudo bem? É um retângulo? Não, né? Não é um retângulo, não. Metade de um retângulo, né? E se você for ver aqui, ó, tira aqui e joga aqui, também é um retângulo, só que com altura reduzida, metade da altura, né? Então você reduz aqui a altura. Daí a gente tem essa fórmula, ó, base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Essa é a fórmula que a gente dá para achar a área de um trapézio, tudo bem? Eu corto aqui ela ao meio,
passo para cá essa parte de cima, vira um retângulo grandão. Então acha a área desse retângulo aqui, base maior vezes base menor, mais, né, base maior mais base menor, vezes a altura, só que como eu dividi algo no meio, então a altura dividido por 2, a gente tem a fórmula do trapézio. Beleza? Então, galera, nessa aula, nada de novo. Tudo que vocês viram aqui, tudo que eu lembrei para vocês, já foi visto em séries anteriores. Aquelas relações métricas lá dos polígonos regulares com o raio da circunferência, vocês já fizeram. Geralmente a gente faz isso no 9º ano. Vocês já fizeram essas relações. Se você estuda no ápice com o material do positivo, tem novamente essas relações para vocês testarem, fazer, mas não faz parte do exercício em si, porque vocês já fizeram isso antes. O interessante agora é você usar essas relações, lembrar das áreas de figuras planas para resolver os exercícios. Que exercícios são esses? Os exercícios, as atividades da página 63 de novo, fazer 2 vezes a página 63, mentira, eu que errei aqui, página 60, 63, 66 e 67. Além disso, você vai ter condições de fazer as atividades da hora de estudo, da página 75 e 76, fazer só o 5 e o 7. E no livro de atividades vocês vão fazer 38 a 43, as páginas 38 a 43, exercícios do 1 ao 17. Com isso que a gente viu nessa aula, você tem condições de fazer todos esses exercícios. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários, ou manda no meu Instagram, ou manda no Google Sala de Aula, que vocês estão ligados no que eu estou falando. E até a próxima aula. Fui! E fica na quarentena, se proteja, até mais. Foi!